Neste episódio, vais saber quem sou e como comunico, lidero e atinjo resultados. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Eleva-te, Tu Podes, o podcast para comunicares e liderares com produtividade. O meu nome é Madalena Chiala e semanalmente estarei aqui para partilhar temas que te ajudem a elevares a tua comunicação, a liderares com confiança e assim teres a tua produtividade em alta. Porquê? Porque eu sei que tu podes. Sou apaixonada por pessoas e por perceber que somos seres em construção, acredito que é possível elevarmos o nosso potencial nas mais diversas áreas da vida. Mas para isso, é fundamental que assumamos o compromisso connosco mesmos. Por vezes, o que precisamos é simplesmente ajustar pequenos detalhes. Antes de iniciarmos a nossa caminhada, é importante ficares a saber um pouco mais sobre mim. Sou formada em Educação Social, com especialização em Gestão de Pessoas, Executive Coach, mentora, formadora, instrutora online, mas acima de tudo, uma pessoa comprometida com partilhas que permitam fazer sorrir e ajudem a cada um a elevar o seu potencial. E isso faz-me verdadeiramente feliz. E é por isso que aqui estou, com este Eleva-te, Tu Podes, o podcast para comunicares e liderares com produtividade. Vamos a isso? Dizem os meus pais que eu sempre fui muito faladora. É verdade, muito faladora. Não só dizem os meus pais, como dizem todos aqueles que se lembram de mim e me conheceram naquela idade, na idade de criança. Então, também eu tenho vagas memórias de estar sempre a falar, de querer sempre sorrir, de meter-me onde nem sempre era devido ou era chamada, de querer fazer parte das conversas dos mais velhos e também de querer dar sempre a minha opinião. Fui crescendo e sou natural de Angola, onde eu cresci até aos 9 anos e depois parti para Portugal, onde vivi 22 anos. É engraçado pensar que, enquanto vivia em Angola, comunicar, para mim, era algo normal, até porque era entendida, compreendida e, no leque de amigos, de vizinhos, de companheiros, de familiares, sempre tinha uma palavra a dizer, alguma coisa para partilhar. Sempre achei que comunicava bem, pois até lá, ou melhor, naquela altura, poucos feedbacks recebia eu sobre a forma como comunicava. Uma coisa é certa, o feedback de ter o sorriso sempre nos lábios fez parte de mim. Parece que a comunicação já fazia parte de mim antes de eu mesmo perceber como dominar a forma de comunicar. Quando cheguei a Portugal percebi que afinal não comunicava assim tão bem, ou melhor, as pessoas diziam-me que eu comunicava de forma diferente. Isto porquê? Porque eu tinha um sotaque diferente. Curioso perceber que aos 9 anos tu percebes que afinal a forma como tu comunicas, o tom com que tu comunicas e o sotaque que tu até então desconhecias que existia, afinal pode causar algum conflito, algum ruído na comunicação. Tive pessoas que se riam porque achavam muito engraçado o meu sotaque, que não compreendiam nada do que eu dizia e que eu precisava de falar de uma outra forma para poder ser entendida. Durante algum tempo existiu o conflito, mas afinal, comunico ou não comunico? Comunico bem ou não comunico bem? Mas se até aqui o sotaque não era um problema, por que é que agora tem que ser um problema? Fui percebendo e fui moldando aquilo que era a minha forma de comunicar. Já sabes, com 9 anos, mudando de país, é natural que tu te tornes um pouco uma esponja em que vais absorvendo tudo o que está à tua volta e sem te aperceberes, o tal sotaque vai mudando. Mas é claro, há sempre algumas palavras que quando eu pronunciava, as pessoas diziam, soa-me de forma estranha. Também alguns termos que eu utilizava e que as pessoas diziam, desconheço. Podes explicar exatamente o que é que tu queres dizer? E hoje percebo isso num exercício de reformular. Tentava dizer por outras palavras aquilo que eu pretendia dizer para que o outro me entendesse. Para que o outro compreendesse o que eu queria exatamente dizer com aquele termo, com aquela palavra, com aquela expressão. E é aí que afinal nós vamos percebendo, afinal utilizamos termos, palavras, expressões diferentes de acordo com o local onde tu te encontras. E este é o primeiro passo para tu perceberes, pois
esta diferença está muito ligada à tua identidade, à tua cultura, às tuas tradições, ao meio onde tu estás inserido. E foi preciso eu sair de Angola, ir para Portugal, para eu perceber que afinal não falamos todos da mesma forma. E às vezes até parece que nem sequer falamos a mesma língua. Parece que às vezes não falamos a mesma língua. Então eu comecei a exercer sobre mim uma autoliderança. Hoje eu percebo isso. Eu percebo que eu comecei a trabalhar em mim, a liderar a forma como eu comunicava, ajustando sempre que necessário, mas não deixando para trás aquilo que me era característico, aquilo que fazia de mim a Madalena. E fui alinhando e levando a minha comunicação para ser entendida, para me fazer entender, para fazer parte de uma sociedade, de um grupo, na escola, nos amigos, nos vizinhos. Então houve a necessidade de eu ir ajustando. É isso mesmo, ajustando, porque ao longo da nossa vida nós vamos, de facto, alinhando, ajustando, onde for necessário para que possamos sentir-nos bem e estar bem. Começo a exercer sobre mim esta autoliderança de ajuste. E aí eu começo a atingir os resultados. É verdade. Percebi que fazendo pequenos ajustes eu era compreendida. E que ao fazer esses ajustes eu não perdia nada. Pelo contrário, eu não me sentia mal, não ia contra a minha essência, não ia contra aquilo que até então era para mim algo normal, óbvio, era a minha realidade. E isto é muito importante de eu partilhar aqui contigo neste episódio. Porquê? Porque por vezes, e um dos grandes constrangimentos e dificuldades de comunicação é que nós tentamos falar como se fôssemos outra pessoa. Esquecemos a nossa essência, esquecemos aquilo que de facto faz parte de nós e tentamos colocar uma capa, uma legenda que não tem de todo nada a ver connosco. E eu aí, apesar de ajustar e de alinhar, eu mantive sempre presente aquilo que de facto fazia parte de mim. As expressões, os temas, a forma de gingar, de quizombar até pelas palavras. E assim foi. E passado alguns anos já não era estranho. A minha comunicação já era entendida. E isso fez-me sentir bem, fez-me sentir pertença, fez-me sentir que, ok, eu aqui estou como peixe na água. O engraçado é perceber que quando falava com os meus, que se encontravam ainda em Angola, recebia o feedback. Já estás a falar de forma diferente. E isto, para uma criança e uma adolescente, como devem imaginar, causou aqui alguns transtornos de ajustes. Porque se quando saí e tive dificuldade porque tinha termos e um sotaque diferente, ao estar lá e ao comunicar com os meus de cá, diziam-me que o sotaque estava diferente. Então, como gerir, como ajustar? E mais uma vez, tive que olhar para mim e arranjar a melhor estratégia, sem que, com isso, eu perdesse a minha essência, sem que, com isso, eu perdesse aquilo que, de facto, era importante para mim, ou seja, a minha forma de comunicar. Lá fiz mais ajustes, lá autoliderei-me, lá aperfeiçoei, alinhei e ajustei tudo aquilo que era necessário para poder ser entendida, compreendida e assim ter a comunicação efetiva. Mais uma vez eu atingi os resultados. E estás a perceber que, ao contar-te um pouco de mim, também partilho-te dicas sobre comunicação, sobre liderança e sobre atingir resultados, ou seja, desempenho, produtividade. Ao regressar a Angola, depois de 22 anos a viver fora, mais uma vez fui confrontada com um sotaque. Tu não falas como nós, tu falas de forma diferente. Não é algo que se mude do dia para a noite. Aliás, tu não tens que mudar a forma como tu comunicas com os outros, desde que essa forma faça sentido para ti. Tens sim que ter cuidado de utilizar as palavras certas ou as palavras que são do conhecimento do outro. Então, pensar sempre quem está do outro lado, quem te vai ouvir, para que tu possas então comunicar. Ao regressar e ao trabalhar e exercer alguns cargos de liderança, fui percebendo quão importante era de facto a comunicação. E se eu, Madalena, irmã, filha, amiga, namorada, companheira, comunicava de uma determinada forma, eu, Madalena, líder, teria que comunicar de uma outra forma. Atenção, não estou a dizer com isto mudar a essência daquilo que é a Madalena, mas sim ajustar a comunicação para a função que eu exercia e para a equipa que de mim dependia. Ou seja, para atingir os resultados e fazer com que a equipa estivesse no mesmo diapasão que eu, no mesmo canal de comunicação, no mesmo entendimento,
Para quê? Para que os resultados esperados pela organização fossem de facto atingidos. Então, mais uma vez, houve a necessidade de ajustar, como mais uma vez estivesse a entrar numa pista de dança em que o DJ muda o som rapidamente e tu decides ficar na pista ou sair da pista. E aí tu tens que definir e ajustar o passo e o compasso ao som do ritmo. Assim também tive eu que fazer ao assumir cargos de liderança, em que tive que ajustar o passo e o compasso para que todos pudessem atingir os resultados esperados através da minha liderança. Atingir a produtividade através da minha liderança. Muitas vezes ouvi: o teu tom de voz é muito elevado, a tua voz é muito grossa, tu falas muito rápido, dizes palavras que eu não entendo. Ao longo deste podcast tu vais perceber que há várias formas de tu trabalhares todas estas questões. E quando me diziam que eu falava rápido, nem sempre isto me caía bem. Eu tinha que parar, olhar para mim, escutar-me e ajustar a velocidade com que falava. E se em determinados meios eu falava mais rápido, em outros eu era obrigada a falar mais devagar. Porquê? Porque senão o meu resultado, o resultado da minha ação naquele momento não era atingido. Então, qual seria o propósito de eu estar a falar se no fim eu não seria compreendida? E é aí que nós percebemos que é de facto importante ajustarmos o tom, o volume, a velocidade em função de quem está do outro lado. Mas também sobre isto, ao longo dos vários episódios que iremos caminhar e partilhar, tu vais poder ter aspectos muito concretos sobre vários aspectos que eu partilho hoje aqui contigo. Então, se tu queres atingir resultados, e eu percebi que se eu pretendia atingir resultados, era importante eu saber com quem eu estava a trabalhar, quem fazia parte da equipa, que canal de comunicação preferencial eles utilizam, de que forma as palavras que eu utilizaria faziam ou fariam sentido para aquele grupo de pessoas. E aí eu tive que fazer um trabalho de casa. Sim, não penses que isto é fácil. Pelo contrário, dá trabalho, mas é um trabalho bom quando tu de facto estás comprometida com aquilo que tu fazes, quando tu gostas daquilo que tu fazes, quando tu sentes que aquilo é o caminho e que tu estás a cumprir a tua missão. E assim fui mais uma vez ajustando a dança, o passo e o compasso, ao som da kizomba e às vezes ao som da passada, para conseguir atingir os resultados esperados. Por isso mesmo é que eu defini e escolhi falar sobre estes temas. Porquê? Porque eu senti na pele todos eles. A dificuldade em liderar, sem ser compreendida, a dificuldade de atingir os resultados porque não comunicava como pretendia ou era suposto, a dificuldade em ajustar a minha comunicação, em perder o medo de comunicar. Porque estares no tu para tu, com os amigos, colegas, familiares, é uma coisa. Agora, tu fazeres apresentações e tornares-te mestre de cerimónia é outra coisa completamente diferente. Lembro-me como se fosse hoje da primeira vez que me desafiaram a ser mestre de cerimónias numa grande instituição aqui em Luanda. E eu pensei, ai, e agora? Como é que isto vai ser? E eu que falo rápido, tenho esta voz grossa. Ou seja, não sei se vocês estão aqui a perceber, eu trazia algumas crenças que me bloqueavam, algumas crenças que me deixavam a perna tremer cada vez que eu tinha que falar em público. Porquê? Porque ao longo da minha caminhada sempre fui ouvindo estas mesmas frases. A tua voz é grossa, tu falas alto, tu falas rápido e pareces agressiva a falar. Um mestre de cerimónias deve ser simpático, deve ser doce, deve ser cuidadoso, deve ser amável. E eu sempre pensei que não poderia ser mestre de cerimónias, porque até então toda a gente me dizia que eu comunicava da forma como eu comunicava. E lá subi eu ao palco. Subi, e é verdade. E não é que me saí bem, mas uma coisa é certa. As mãos transpiraram, as pernas tremeram, o coração palpitou. Se naquele momento me tivessem medido a tensão, eu se calhar seria levada para o hospital, porque os nervos tomaram conta de mim. Mas houve uma coisa que me fez superar o medo, que me fez controlar o medo. Foi eu acreditar que eu podia fazer diferente e que eu conseguiria fazer diferente. Eu acreditei que o facto de terem depositado em mim a confiança para estar ali e fazer o trabalho e ser a mestra de cerimónias, se eu tinha merecido a confiança daquela pessoa que me convidou, eu não podia deixá-la ficar mal. Eu não podia pôr em causa
a qualidade do evento. E eu respirei fundo, contei até 20. Voltei a respirar fundo e peguei no microfone. Não gaguejei. A voz saiu trêmula no início, é verdade. Mas depois, entrei no passo, senti a música e dancei. É isso mesmo, e dancei. Dancei e o que eu recebi como feedback depois desta apresentação foi de facto: uau, Madalena, tu tens muito jeito para isso. Fica-te muito bem este papel. Comunicas muito bem. Tu expressas-te muito bem. Toda a gente conseguiu entender aquilo que tu querias dizer. Tu deste vida ao evento. Tu conseguiste... É isso mesmo. Tu conseguiste pôr-nos em sintonia com o evento. Presos ao evento. E isso é muito bom. E assim... E assim eu terminei a minha primeira prova, a minha primeira grande prova enquanto mestre de cerimónias. E foi a partir daí que eu também entendi que tinha muitas coisas a melhorar, que tinha que controlar a perna, que tinha que controlar as bengalas de comunicação, que tinha que controlar muito daquilo que para mim era normal fazer, porque se eu queria continuar a desempenhar bem as minhas funções, era de facto importante eu ajustar e alinhar. E eu percebi naquele momento que eu podia elevar o meu potencial na área da comunicação. E aí comecei a desenvolver vários trabalhos, vários exercícios que fazem com que eu hoje esteja aqui a partilhar contigo também um pouco que, apesar de não ser fácil, é possível sim tu comunicares de forma eficaz. É possível sim tu sentires-te confortável cada vez que vais fazer uma apresentação. É possível, sim, tu sentires-te à vontade. Atenção, eu não te estou a dizer que tu não vais sentir medo. Eu não te estou a dizer que tu não vais sentir calafrios, arrepios. Claro que sim. Hoje, ainda sinto a mão trêmula, ainda sinto alguma dor de barriga cada vez que eu tenho que comunicar em público. Mas a diferença é que eu hoje sei exatamente o que fazer para controlar todos estes ruídos que por vezes tentam chegar até mim e bloquear a minha comunicação. E aí tu percebes que é um exercício de autoliderança e eu, durante muito tempo, enquanto líder, tive que fazer exatamente isto. Ajustar a minha comunicação, comunicar para a minha equipa, comunicar com a minha equipa, tratar de pôr em cima da mesa todas as dúvidas e questões, de todas as formas possíveis e imaginárias. Ajustar a linguagem, o som, o volume, a velocidade. Para quê? Para que todos nós saíssemos da reunião em sintonia. Exatamente, em sintonia. Porque aprendi a utilizar vários recursos que me permitiram, ao longo do tempo em que estive a exercer cargos de liderança, sair da reunião certa de que todos estávamos em sintonia. Isso é meio caminho andado. Meio caminho andado para quê? Para a produtividade, para os resultados. Porque quando estamos todos alinhados, quando todos estamos certos de que entendemos qual é o propósito, qual é o objetivo, quais são as metas, os prazos, os recursos e com quem podemos contar, caminhar é muito mais fácil. A motivação surge, tu sentes-te parte integrante de uma equipa, de um grupo de pessoas cujo objetivo é o mesmo. E aí, caminhar juntos é muito mais fácil e os resultados serão alcançados. Foram alcançados por mim e eu sei que também poderão ser alcançados por ti. Porquê? Porque é possível e eu sei que tu podes. Por isso mesmo é que eu venho partilhar contigo neste episódio o que me moveu e como foi o meu percurso. Não é fácil? Não foi fácil. E ainda hoje é necessário fazer alguns ajustes. Mas a diferença é que hoje tenho a confiança de poder estar deste lado e partilhar contigo aquilo que para mim funcionou. E eu tenho a certeza que muitas das coisas que eu estou a partilhar aqui contigo poderão funcionar contigo, vão funcionar contigo. Por isso é que o podcast Eleva-te, tu podes, tem este propósito, elevar o teu potencial. Não é fácil, mas como eu estava a dizer-te, é possível. Por isso acredita, dedica-te, tira tempo do teu tempo para investires da melhor forma possível o tempo que te vai ajudar a alinhar, a ajustar
a tua comunicação da melhor forma possível, a liderares com toda a confiança e assim teres os resultados, não só os resultados para os outros, ou os resultados da empresa, da organização, os resultados da equipa, mas os resultados pessoais, fruto da tua autoliderança, os resultados que te vão dar a confiança, a motivação para tu continuares a trilhar o teu caminho. E é por isso que eu aqui estou, para estar contigo e partilhar um pouco de mim e várias dicas que te vão ajudar a elevar o teu potencial. Agora é tempo de deixar-te, mas não por muito tempo. Já sabes que conto contigo como multiplicador deste podcast, ajudando-me na sua partilha para que mais pessoas possam elevar a sua comunicação, liderarem com confiança e assim alcançarem os resultados com entusiasmo. É importante para mim saber a tua opinião sobre o conteúdo que acabei de partilhar. Mas mais do que isso, diz-me que temas, que conteúdos fariam sentido para ti serem abordados neste podcast. Um abreijo e até ao próximo episódio. Até lá já sabes, eleva-te, tu podes.